Sabe aquela sensação de deixar tudo para a última hora? Tipo assim, você tem uma semana inteira para fazer algo, mas só consegue começar quando já está quase vencendo o prazo? Se você se identificou com isso, então você precisa ouvir o que eu vou te contar agora. Porque a verdade sobre procrastinação é muito diferente do que todo mundo pensa. E hoje você vai descobrir não só por que isso acontece, mas principalmente como quebrar esse ciclo de uma vez por todas. Então fica comigo até o final, porque essa pode ser a chave que você estava procurando. A verdade escondida sobre procrastinação. Olha só, todo mundo fala que procrastinação é preguiça, né? Que é falta de disciplina, falta de vontade, mas a verdade é bem diferente. Procrastinação não é sobre ser preguiçoso. Na real, é sobre proteção. Sim, você ouviu certo. Seu cérebro está tentando te proteger de algo. Tipo, imagina que você tem um projeto importante para entregar. Sabe qual é o primeiro pensamento que vem? E se eu fizer errado? E se não ficar bom o suficiente? E se as pessoas julgarem? Então seu cérebro, ele faz uma coisa muito esperta. Ele adia. Porque se você não tentar, você não pode falhar, né? É uma lógica meio torta, mas funciona como um mecanismo de defesa. Os 3 gatilhos secretos da procrastinação. Deixa eu te mostrar os 3 gatilhos principais que fazem você procrastinar e olha, aposto que você vai se reconhecer em pelo menos um deles. Primeiro gatilho, o perfeccionismo disfarçado. Você já se pegou pensando, vou começar quando tiver mais tempo para fazer direito. Ou então, preciso estar no clima certo para fazer isso bem feito. Isso aí não é organização, não. É perfeccionismo disfarçado de planejamento. Tipo assim, você fica esperando o momento perfeito, as condições perfeitas, o humor perfeito e, adivinha, esse momento nunca chega. É como querer aprender a nadar esperando que a água fique menos molhada. Não faz sentido, né? A real é que a perfeição é inimiga da ação. E a ação imperfeita sempre vai ser melhor que perfeição imaginária. Olha só, o perfeccionista procrastina porque tem medo de entregar algo mediano. Prefere não entregar nada a entregar algo imperfeito. Fica criando desculpas, tipo, não tenho as ferramentas certas, não é o momento ideal, preciso estudar mais antes. Mas sabe o que acontece? Enquanto você espera o momento perfeito, outras pessoas estão lá, fazendo, errando, aprendendo e melhorando. Elas saem na frente porque entenderam algo simples. Feito é melhor que perfeito. E tem mais. Essa busca pela perfeição é uma armadilha cruel, porque mesmo quando você faz algo bom, nunca está bom o suficiente na sua cabeça. Sempre tem algo para melhorar, sempre falta alguma coisa. É um ciclo vicioso que te mantém eternamente insatisfeito e paralisado. Segundo gatilho, o medo do julgamento. Sabe aquela voz na sua cabeça que fica repetindo, o que vão pensar se eu errar? Ou, e se não gostarem do que eu fiz? Essa é a raiz de muita procrastinação. Porque, tipo, quando você não entrega nada, não tem como ser julgado, né? É uma proteção meio desesperada, mas é proteção. O problema é que essa proteção te mantém preso numa gaiola invisível. Você fica seguro, mas também fica parado. Olha só, todo mundo que já conquistou alguma coisa na vida passou por julgamentos. Todo mundo. A diferença é que eles entenderam uma verdade simples. A opinião dos outros sobre você não define quem você é. Mas deixa eu te contar uma coisa mais profunda. Esse medo do julgamento geralmente vem de uma ferida antiga. Tipo assim, talvez na escola você foi criticado por um trabalho, ou em casa seus pais eram muito exigentes, ou você passou por alguma situação constrangedora. E agora seu cérebro fica em alerta constante. Não vou passar por isso de novo. Então ele sabota seus esforços antes mesmo de você tentar. É como se você tivesse um sistema de alarme super sensível, que dispara mesmo quando não há perigo real. Você fica paralisado por ameaças imaginárias. E tem mais, você acaba criando histórias na sua cabeça sobre o que as pessoas vão pensar. Mas a verdade, a maioria das pessoas está preocupada demais com seus próprios problemas para ficar julgando os seus. Terceiro gatilho, a sobrecarga mental.
Aqui é onde a coisa fica interessante. Sabe quando você tem tantas coisas para fazer que não consegue fazer nada? É como se seu cérebro entrasse em pane. Tipo assim, você olha para sua lista de tarefas e pensa, por onde eu começo? E aí não começa por lugar nenhum. Isso acontece porque o nosso cérebro, ele não foi feito para lidar com 1000 prioridades ao mesmo tempo. Ele precisa de clareza, de direção. Imagina que seu cérebro é como um computador antigo. Sabe aqueles que travavam quando você abria muitos programas ao mesmo tempo? É exatamente isso que acontece. Você tem trabalho, família, estudos, saúde, relacionamentos, finanças, tudo gritando por atenção ao mesmo tempo e seu cérebro simplesmente congela. É uma resposta de proteção contra o caos. E tem mais. Quando você está sobrecarregado, qualquer tarefa parece um bicho de 7 cabeças. Mesmo coisas simples ficam enormes na sua mente. É como olhar através de uma lente de aumento. Tudo parece maior e mais assustador do que realmente é. O pior é que essa sobrecarga cria um efeito dominó. Quanto mais você adia, mais coisas se acumulam. E quanto mais coisas se acumulam, mais sobrecarregado você fica. É um ciclo que se alimenta. O método dos 3 passos para quebrar o ciclo. Agora que você já sabe os gatilhos, deixa eu te ensinar um método simples que realmente funciona. Passo 1. A regra dos 2 minutos. Toda vez que você precisar fazer alguma coisa, se demorar menos de 2 minutos, faça na hora, sem pensar, sem negociar com você mesmo. Tipo assim, responder um e-mail, lavar uma louça, organizar uma gaveta. Se é rápido, faz agora. Por que isso funciona? Porque quebra o padrão mental de sempre adiar. Você começa a treinar seu cérebro para agir ao invés de procrastinar. Passo 2. O foco no primeiro passo. Aqui é onde a mágica acontece. Ao invés de pensar, preciso terminar esse projeto, pense, qual é o primeiro passo? Por exemplo, se você precisa escrever um relatório, o primeiro passo pode ser só abrir o documento. Pronto. Só isso. Parece bobo? Pode parecer, mas nosso cérebro tem dificuldade para começar, não para continuar. Uma vez que você dá o primeiro passo, o resto flui naturalmente. É como empurrar um carro. O difícil é tirar da inércia. Depois que começou a se mover, fica mais fácil. Passo 3. A técnica do perdão antecipado. Olha, isso aqui mudou minha vida. Antes de começar qualquer coisa, você se perdoa antecipadamente por não fazer perfeito. Tipo assim, tudo bem se não ficar excelente na primeira vez, tudo bem se eu cometer erros, o importante é começar. Sabe por que isso funciona? Porque quebra o padrão mental de sempre adiar. Você começa a treinar seu cérebro para agir ao invés de procrastinar. A analogia do jardineiro. Deixa eu te contar uma história que vai fazer tudo fazer sentido. Imagina que você é um jardineiro e tem um jardim abandonado para cuidar. Tá cheio de mato, bagunçado, meio feio. O perfeccionista olha para aquilo e pensa: nossa, preciso de um plano completo, ferramentas profissionais, o dia perfeito. E não planta nada. O procrastinador pensa: tá muito bagunçado, muito trabalho. E também não faz nada. Mas o jardineiro sábio, ele simplesmente pega uma semente e planta. Só uma, no meio da bagunça mesmo. E sabe o que acontece? Aquela plantinha começa a crescer e, de repente, ele tem vontade de plantar mais uma e mais uma. E quando vê, o jardim inteiro está florescendo. Sua vida é esse jardim, e cada ação pequena é uma semente plantada. Por que isso funciona na prática? A verdade é que procrastinação não é defeito de caráter, não é falta de força de vontade. É só seu cérebro tentando te proteger do jeito errado. Quando você entende isso, tudo muda. Porque aí você para de brigar com você mesmo e começa a trabalhar com o seu cérebro, não contra ele. Tipo assim, ao invés de se xingar por procrastinar, você para e pergunta: do que estou me protegendo aqui? E aí, encontra a raiz do problema. Às vezes é medo do julgamento, às vezes é perfeccionismo, às vezes é só sobrecarga mental. Mas quando você identifica, pode lidar com a causa, não com o sintoma.
Eu sei o que você está pensando, mas eu já tentei várias coisas e nada funcionou. Olha, é normal pensar assim, mas a diferença aqui é que agora você entende o porquê por trás da procrastinação. E isso muda tudo. Então, recapitulando o que você aprendeu hoje. Procrastinação não é preguiça, é proteção. Seu cérebro está tentando te proteger do fracasso, do julgamento, da sobrecarga mental. Os 3 gatilhos são perfeccionismo disfarçado, medo do julgamento e sobrecarga mental. E o método para quebrar o ciclo? Regra dos 2 minutos, foco no primeiro passo e perdão antecipado. Lembra da analogia do jardineiro? Você não precisa transformar sua vida inteira de uma vez. Só plante uma semente hoje, uma ação pequena, e confie no processo. Você tem tudo o que precisa para sair desse ciclo. A mudança começa agora. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um like aí embaixo e me conta nos comentários qual foi o gatilho que mais te identificou. Compartilha com alguém que também procrastina, porque conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. E aplica pelo menos uma técnica hoje mesmo. Não amanhã, não semana que vem, hoje. Te vejo no próximo vídeo.